De volta aqui com as Sabatinas Guará. Então, Natanael, dá uma lembrada da tua questão para melhorar um pouco a resposta aqui do candidato. Essa questão do conservadorismo que você colocava. Da sociedade se transformando. Então, assim, eu acho que o comunismo é mais do que um sistema econômico. É uma doutrina que prega a igualdade. E essa igualdade, numa sociedade cada vez mais individualizada hoje, é um complicado se manter um sistema, uma regra. É o que a gente pega aí, escorregando o Bolsonaro falando que a doutrina ali do chicote ali também. Então eu acho que o caminho para a sociedade é o respeito, a individualidade, que cada um deve buscar o seu. Na contramão disso tudo, a gente vive aí um país polarizado, direita e esquerda. A esquerda com um teor de conteúdo mais liberal e a direita com conservadorismo. Como o PCB se posiciona nesse aspecto? Porque assim, o sistema capitalista é a exploração do homem pelo homem. Já o sistema comunista, não, é você trabalhando e recebendo de acordo com o seu trabalho, de acordo com o seu suor. Inclusive, em referência a essa ideia de você trabalhar de acordo com o seu suor, uma de nossas ideias, caso consigamos chegar ao cargo de senador, dependendo de você, eleitor, nós optaremos por não receber o salário de senador. Por quê? Nós achamos um absurdo. O senhor não acha que os outros 60, 80 vão rachar entre eles? Não, porque o que eles fazem, eles vão pagar depois. A minha atitude é comigo mesmo. Então, o meu trabalho hoje, lá no serviço público, eu conquistei com suor. E com suor eu valorizo. O senhor acredita em meritocracia? Acredito. E exatamente é suficiente para eu continuar sustentando a minha família. E com respeito à questão... Onde é que fica a mais-valia nesse sistema? No capitalista? Não, no comunismo. Esse comunismo que você está falando. A mais-valia não existe. Porque a mais-valia é o suor do trabalhador sendo captado a maior parte pelo detentor do meio de produção. No sistema comunista, não. Você vai receber de acordo com o seu suor, sendo essa divisão feita pelo trabalho, que no capitalismo não acontece. Ou um exemplo, quando se fala em união de classe, as pessoas não conseguem se compreender enquanto membro na sociedade. Classe média alta, classe média baixa, pobre e miserável, fazem parte da mesma classe trabalhadora. Mas o que a gente vê hoje? Tem médicos, engenheiros, advogados que acham que são superiores a um pintor, a um pedreiro. Mas todos deveriam estar o quê? Unidos. Contra quem? Os ricos. Quem são os ricos? São os donos de bancos, são os bilionários, que eles captam a maior parte da nossa riqueza. Nós podemos contar na mão as pessoas desses bilionários que detêm a maior parte de nossa riqueza. Por que a gente tem que aceitar isso? Por que a maior parte da população tem que ficar com a menor parte? Mas isso não é uma questão, assim, vamos lá, de oportunidade, porque ninguém chega no topo se não começou lá embaixo. As biografias de boa parte desses grandes empresários começaram embaixo. Alguns, claro, herdaram patrimônio de família. Eu acho que a maioria, Natanael. Mas quem construiu os antecedentes começaram muito tempo. Tem até se pegar assim, até a biografia da construção do Império Americano, nos Estados Unidos, os caras que começaram lá, os Rockefeller do petróleo, eles começaram manufaturando querosene no fundo de casa. E descobriram uma oportunidade, chegaram até onde o próprio Henry Ford começou ali tentando financiamento para buscar a ideia dele do automóvel.
E essa ascensão também é fruto de um trabalho, de uma oportunidade. Então, assim, eu acho complicado a sociedade pegar e tirar aquilo ali e jogar para um outro lado. Como a oportunidade está aí. Claro que a gente sabe que as diferenças sociais são muito grandes e a maioria da população não tem a oportunidade de um colégio decente, buscar essa oportunidade. Mas o sistema que hoje existe dá essa liberdade. E a gente tem vários casos, até o próprio o da Ambev começou lá embaixo, pediu bolsa emprestado para fazer o mestrado nos Estados Unidos, quando voltou, conseguiu entrar na Ambev como executivo e hoje é o principal acionista da empresa. Então, esse sistema de oportunidade, tirar isso e julgar o capital, também, será que é correto? Porque, assim, a oportunidade é para todo mundo. Basta o trabalhador falar, pô, eu não quero ser isso, eu vou buscar ser aquilo ali. E a gente começar a impor essa regra de sociedade, eu acho que é uma coisa complicada. Essa oportunidade que você fala, ela é justa. Mas eu fui em uma palestra, no encerramento da Semana do Economista, e nós tínhamos lá o professor de Imperatriz, o Leonardo Leocádio, que ele falou sobre economia do conhecimento. Ele falou justamente sobre isso. E na palestra dele, ele demonstrou que possivelmente em 2050 nós vamos ter um exército de inúteis. Mas você falou o seguinte, ó, oportunidade e meritocracia, ela é socialmente dividida? Não, a oportunidade, a gente sabe ela é para todos por exemplo, o Brasil é uma civilização de 500 anos. Diferentemente da civilização europeia, que tem mais de 2.000 anos. Então, claro que essas compensações, o Brasil foi um país escravocrata, que até massacrou o negro aí, até pouco tempo atrás, que muita gente condena até a política de cotas, mas eu acho que é uma compensação histórica. Temos essa dívida. Claro que tem essa dívida, mas também nós temos exemplos de quem saiu lá de baixo e conseguiu chegar lá. E no sistema que ele é hoje. Então, assim, valorar tudo isso e igualar todo mundo por classe através de um sistema, quem vai ser essa pessoa dentro do comunismo que vai colocar todo mundo no seu lugar a seu bel prazer? Não, é por isso que eu falei. Para você pensar o sistema comunista, você tem que sair da caixa. Se você não sair da caixa, você não vai conseguir olhar com amplitude. E você sempre vai achar que tem que ter alguém para... Sempre tem que ter o cabeça, que essa é uma das falhas de nunca ter tido o sistema comunista. Porque no socialismo tem ainda aquele Estado. E essa pessoa não conseguiu abrir mão disso. Não conseguiu permitir com que cada um fluísse ao seu trabalho, fluísse a sua capacidade de ter essa vontade. Vou dar um exemplo sobre isso. Você falou uma coisa interessante. Uma das minhas missões em aceitar essa tarefa, que é árdua, no início falamos aqui que eu estava em Cururupu ontem e recebi muita queixa pelos representantes do passado, mas não desisto justamente porque eu acredito que, como eu vim de uma família bem humilde e consegui ter uma situação hoje razoável, de certo conforto, entre aspas, eu acredito que a sociedade também consegue. Mas você tocou no ponto X. As oportunidades no capitalismo, elas não são igualitárias. E a meritocracia, que ainda há pouquinho o senhor falou que acreditava nela? No sistema comunista, ela vai existir. Você vai receber... E a meritocracia no sistema capitalista? Esses que a gente vê o tempo inteiro o povo pregando aí nas novelas. O que a gente não questiona isso. O senhor até citou o próprio exemplo. A gente não questiona a meritocracia. Nós questionamos a desproporcionalidade. É muito grande a desproporcionalidade. É esse que é o nosso questionamento. O capitalismo, ele não permite você diminuir essa desproporcionalidade de quem ganha muito e de quem ganha nada. É essa que é a nossa questão. Não existe limite. E como eles são detentores
do poder pelo poder econômico, eles fazem as regras deles. As regras são deles, não são nossas, a gente só aceita. E é por isso que eu estou aqui. Não vamos aceitar as regras deles. Eles querem impor sobre a gente. Candidato, o senhor citou ainda agora que o senhor o senhor é ajudante lá nos escoteiros. E aí foi uma coisa curiosa que a gente estava vendo aqui, o Geraldo, dentro do seu currículo e tal. E o que o senhor vai querer aplicar do escotismo para num possível mandato de senador, num possível sua carreira política ao redor? Vocês falaram ainda há pouco com respeito à tecnologia. Hoje a gente, às vezes, vai no aniversário de criança, né? Antigamente, na nossa época, era todo mundo correndo, brincando. Hoje em dia, as crianças tudo conectadas. O escoteiro, Os privilegiados, né, candidato? Lá no Morro do Zé Bombom, acho que eles não ficam, não. Não, fica. Hoje em dia o acesso está geral. Ou não. Sempre arranjo Não teve outro dia uma matéria que saiu de um pobre, pobre que eu digo, que às vezes não tem capacidade, até com dificuldade de ter a sua alimentação, mas tem um celular ou tem uma roupa de marca, eles dão um jeitinho, né? Mas isso é exceção. Esse jeitinho, o senhor que é candidato, que é político, que conhece o povo... É o que nós temos visto. Como é que é esse jeitinho? Como é que eles conseguem? De priorizar a tecnologia por causa da mídia. A mídia influencia, compre, se você não tiver um celular. O senhor acha que seja o maior responsável por fazer isso com a cabeça das pessoas? O capitalismo. O capitalismo. Através certeza. De qual mão? Do poder econômico, do capitalismo. Candidato, por falar em poder econômico, a gente fala em campanha, volume de campanha. Hoje, se for buscar os dados do Tribunal do Superior Eleitoral, o único candidato ao governo que até agora não prestou contas foi o seu candidato ao governo, Odívio Neto. O que aconteceu? Vocês até agora não receberam nenhum tipo de doação, houve uma falha, lembrando que hoje é o limite para prestação de contas do tribunal. Aproveitando essa pergunta dele, deixa eu só responder contas parcial. No seu caso, o PCB no site dele disse que tinha uma quantia para o senhor, mas na sua própria declaração de receita não teve essa. Não tem nada. Você recebeu ou não? Só mesmo a sua própria doação, no caso, que é que tem lá. Vamos por parte. Antes disso, eu vou continuar respondendo a pergunta sobre o projeto que nós temos de implementar a disciplina escoteira na educação de base. Essa é uma de nossas ideias. Como eu ia dizendo, você tem hoje os jovens, principalmente crianças, que a gente vai no aniversário, eles estão todos ligados na tecnologia e não participam mais do contato, que é o que nós tínhamos ontem, vivenciar as pessoas. Por isso o capitalismo, eu acho que afasta. Você diz, o capitalismo é individualista. Por isso. E a nossa ideia é implementar um projeto que leve parte da didática escoteira para a educação de base. Não é meio militar, candidato? Não. Não? Não. Todos nós precisamos de disciplina. Sem disciplina vira anarquismo. E nós não queremos anarquismo. O senhor não acha que o anarquismo é mais próximo do comunismo do que o capitalismo? Jamais. Não? Não. Certo. Então, essa é uma de nossas propostas principais para a educação, porque a educação é a mola de todos os outros segmentos. Se você não tem educação, você não muda a cultura. E a nossa cultura hoje ela está extremamente deturpada. E sobre a prestação de contas? Certo. Nosso partido é o PCB. Eu sou secretário estadual da Juventude do PCB. Nossa responsabilidade é com o PCB. Hoje é o prazo fim. Eles têm até meia-noite para poder arranjar uma forma de organizar essa parte administrativa deles. Mas nós não intervimos na parte administrativa do pessoal. Independente nós estamos coligados, da coligação, né? Nós estamos coligados por uma forma ideológica de acreditar em uma sociedade mais harmoniosa. Essa parte burocrática e administrativa não cabe a nós. Cada do PCB. Cuida do seu. Mas não fica um pouco estranho assim, simplesmente dizer assim, não sei,
se é questão deles. Não cabe para vocês fiscalizar, digamos. Infelizmente, assim, Não, assim, por exemplo. Eu tenho que me preocupar com o povo, eu tenho que me preocupar em fazer E minha não com o seu campanha. candidato ao governo que o senhor apoia? Em relação ao meu candidato, eu apoio. Agora, a questão administrativa, eu não tenho que me preocupar. Ele que tem que se preocupar. E essa questão do próprio PCB no site oficial deles lá, disse que tem uma quantia para o senhor já recebeu essa quantia, ainda não recebeu? Não recebi nenhuma quantia até agora. Porque tem lá uma divisão estadual, todinho. A gente tem trabalhado com doações e o partido nacionalmente recebeu um fundo e está avaliando qual a melhor forma de utilizá-lo. Inicialmente, o PCB fez um pacto nacional de o fundo partidário, que é bem pouco receber, concentrar na nacional. Para quê? Para a gente produzir materiais, revistas, livros, formação política. Então, no nosso partido, ao contrário dos outros que recebem anualmente, nós contribuímos mensalmente com uma quantia, que é o que faz com que a gente se ligue ao partido e a gente vê o partido com responsabilidade. Por quê? Porque nós temos compromisso com o partido. Agora, se essa quantia chegou ao nosso partido, a gente vai verificar qual a melhor forma de usufruir. Mas na minha conta ainda não chegou nada do partido. Lembrando que é só até meia-noite, chegar, né? Que até meia-noite tem que prestar conta. Minha conta já foi prestada 3 dias atrás, 4 dias atrás. Certo, a gente vai das doações que inclusive eu mesmo doei para a minha campanha. Ok, vamos para o próximo intervalo e voltamos em seguida com a continuação do debate com o candidato ao Senado, Iego Bruno.